Olá, amigo da TV Novo Tempo, você que nos acompanha também pela internet, mais uma vez nos encontramos aqui para o programa Reavivados por Sua Palavra. É sempre bom estarmos juntos para estudar a Bíblia, para ouvir a voz de Deus e para divulgar a Palavra de Deus. Isso mesmo, você pode divulgar a palavra através da hashtag RPSP no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram e assim divulgar a Bíblia, as mensagens da Bíblia, as mensagens que Deus falou com você a cada dia. Você pode nos seguir também através do endereço PR Evandro Fávero, estamos ali no Instagram, no Facebook e no Twitter. Vamos fazer uma oração para o capítulo de hoje? Querido Pai, bondoso Deus, vamos ler agora Jeremias 25, vamos meditar nesse capítulo e pedimos a Tua sabedoria. Mais uma vez, no nome de Jesus oramos. Amém. Bem, o Jeremias capítulo 25 é uma continuação então da nossa jornada de Jeremias. Ele fala aqui dos 70 anos de cativeiro. Ele passa no ano 605 antes de Cristo. E acontece que depois de 23 anos admoestando, chamando o povo ao arrependimento, chega a hora de Jeremias comunicar a decisão de que Deus havia determinado o cativeiro, que duraria 70 anos. Mas Babilônia, sob cujo domínio ficariam os judeus, ele teria o seu dia de prestação de contas. Então, Jeremias vem falando sobre isso. Por exemplo, no verso 15, tomando como símbolo um cálice de vinho, o profeta prediz a destruição de Jerusalém e das nações às quais seria enviado. Há muitas histórias, muitas lições para aprendermos aqui em Jeremias capítulo 25. E a gente vai ver o contexto e ao ler o contexto, ao analisar aquilo que o profeta transmitiu, a mensagem que o profeta transmitiu para o seu povo, também podemos aprender coisas para nós hoje. Jeremias aqui recorda a história e ele transmite, ele comunica a disciplina ao povo de Judá. Isso está lá nos versos 1 até o 14, a gente consegue encontrar. Desde o dia que Jeremias foi chamado, ele recebeu a missão, e a missão era chamar o povo ao arrependimento. Por exemplo, se a gente olha para o versículo 5, a Bíblia diz: quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Você sabe que o plano de Deus é que todos os seus filhos na face da terra se arrependam dos seus pecados, confessem os seus pecados e mudem de vida. Deus quer, isso já falei várias vezes aqui no programa, mas a vontade de Deus, a intenção do Senhor é que cada um de nós sejamos salvos. Ele não quer ver a destruição de ninguém, Ele quer nos salvar. E por isso Ele apela, a Bíblia está cheia de convites, de apelos de Deus, desde Gênesis ao Apocalipse. Apelos, Deus convidando ao arrependimento, Deus convidando para uma mudança de vida. E o que é mais bonito é que Deus não só convida, Ele não só apela, mas Ele coloca à disposição dos seus filhos ajuda, força e poder para que seus filhos consigam vencer. Lindo, né? Bem, lamentavelmente, apesar dos constantes apelos de Deus, que começou desde madrugada, o povo não se arrependeu. Se a gente olhar no versículo 7, por exemplo, a Bíblia diz, todavia, olha como começa o versículo 7, ou seja, apesar de eu apelei, eu chamei, eu quis que vocês se arrependessem, porque eu queria lhes dar bênçãos, mas apesar disto, diz o verso, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. No versículo 10, na continuação, Deus comunica que como consequência desse coração duro do povo, o povo iria para o exílio. Como consequência do exílio que se aproximava, a vida familiar, tanto das épocas de alegria como da rotina diária, elas seriam interrompidas. E isso é ilustrado no capítulo pelas expressões voz de folguedo, voz de alegria, voz do noivo e da noiva, ausência do som das mós e luz do candeeiro. Toda aquela gente feliz por tantos anos
eles viriam a ser servos de outra nação. Que triste, quantas coisas ruins aconteceram porque o povo não se arrependeu. Quantas coisas ruins porque o povo decidiu ser infiel. Quanta coisa ruim também acontece conosco hoje quando nós decidimos, somos nós que decidimos ser ou sermos infiéis. É triste. Em Jeremias capítulo 25, nós encontramos então o julgamento previsto por Deus para durar 70 anos. Israel ignorou por cerca de 500 anos a ordem de dar descanso à terra em um ano a cada 7. Agora, os 70 anos economizados, entre aspas, eles estavam sendo cobrados de uma só vez. Cada povo tem o seu dia, assim como cada homem. A diferença ela está a diferença entre as demais nações e Judá é que Judá tinha um Deus paciente, um profeta que estava sempre aí anunciando e falando, ou seja, um profeta operoso e um profeta que cumpria a missão. Mas o povo de Deus, lamentavelmente, não soube aproveitar essa bênção. E aí nós encontramos então, desde o versículo 15 de Jeremias 25 até o verso 38, nós encontramos então os juízos de Deus, os juízos do Senhor contra Israel, contra Judá. Agora, interessante que não é que Deus se alegre em derramar juízos, em derramar castigo sobre o seu povo. Na verdade, é que o povo, ao ser infiel, abandonou a proteção do Senhor e, como consequência, eles receberam a condenação e o juízo que foi o cativeiro, que foi a invasão do povo inimigo, que foi a derrota para um povo que não conhecia o Senhor. Jeremias foi chamado para ministrar, para falar, não apenas a Judá, mas também para outras nações. Lá no capítulo 1, por exemplo, verso 5 e no verso 10, diz: te consagrei e te constituí profeta às nações. Nessa mensagem, Jeremias usou 8 ilustrações para descrever o juízo que Deus estava enviando aos gentios. O cálice do furor, que significa juízo, é uma imagem usada também no Apocalipse, é usada por Jeremias. Depois ele fala do leão que ruge, né? Deus rugiria em juízo quando visitasse as nações. Isso está em paralelo também com o Apocalipse, que em Apocalipse o cordeiro se transforma em um leão que derrama sua ira sobre o mundo. Apocalipse 5, por exemplo, lá do verso 5 até o verso 7, fala do lagar também, Apocalipse, né? E Jeremias também fala outra metáfora para o juízo, que também aparece em Apocalipse 14 e 16. Né? Depois ele apresenta o processo judicial, que também está em Apocalipse, está lá no verso 31, e Apocalipse, que também aparece no capítulo 19. Depois ele fala da tempestade, a figura da tempestade, e também no verso 32 ele diz o mal que irá de nação em nação. Outra figura que Jeremias utiliza, uma frase até interessante, quero ler junto com você. Vamos lá, está em Jeremias ali, no versículo 33, ele diz assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então, os mortos de Jeová. Apocalipse 19 menciona também. Os mortos, aqui ele menciona que se estendem sobre a face da terra como esterco. Em Apocalipse 19 também apresenta isso. Ou seja, o que o profeta está dizendo é que ele está falando do juízo. Então ele termina esse capítulo proferindo um juízo sobre os líderes, que aqui também são chamados de pastores. É interessante porque a figura do versículo 33 nos faz lembrar do que acontecerá, por exemplo, na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, haverá duas classes, os salvos e os perdidos. Os que estiverem mortos quando Jesus voltar serão ressuscitados e levados para o céu. Os que estiverem vivos e justos, quando Jesus voltar, serão transformados e levados com ele entre nuvens para o céu. Mas os ímpios, os que estiverem mortos, continuarão mortos, e os ímpios vivos morrerão e ficarão espalhados sobre a face da terra como esterco também. Durante 1000 anos estarão ali,
Quando terminar os 1000 anos, preditos em Apocalipse 20, Jesus voltará novamente para destruir o mal, para acabar com Satanás e seus anjos, para destruir com os ímpios, para transformar a terra numa nova terra e para dar o lar para os remidos, os justos, aqueles que decidiram ser fiéis. Deus, o desejo de Deus não é que os seus filhos ficassem mortos, espalhados sobre a face da terra como esterco. É uma linguagem forte aqui, dura, para chamar a nossa atenção e nos fazer lembrar de que nós devemos aceitar o convite do Senhor. E então, como dissemos, o capítulo termina com um convite, uma repreensão aos líderes infiéis, aos pastores. O verso 34 diz: uivai, pastores, clamai, revolvei-vos na cinza. Por trás dessa expressão, amigo, está a indignação, está o juízo divino direcionado a líderes corruptos, que são chamados a prestar contas por seus atos. Os líderes teremos que prestar contas a Deus. E isso temos que ter bem em conta na nossa mente. Parece que estamos nos dias de Jeremias, não é? Também lamentamos o desprezo que grande parte da população tem para com a lei de Deus. Lamentamos o sofrimento consequente da desobediência, a corrupção, a tirania dos governantes. Amigos, nós temos um Deus paciente, que ainda hoje Ele usa a sua palavra, os profetas da sua palavra, todos os meios possíveis para avisar-nos quanto ao perigo de ignorar-nos seus apelos de arrependimento. Mas Deus, que é paciente e que começa de madrugada, admoesta, Ele insiste, Ele reitera seu amor, Ele julga, mas Ele apela ao nosso coração. Então ouça hoje os apelos de Deus. Muito em breve Ele virá para o juízo de uns e a salvação de outros. A terra prometida está logo adiante. Perderemos a oportunidade de sair deste mundo de pecado e de dor e de sermos conduzidos por nosso libertador até a nova terra? Eu vou orar para que a gente não perca essa liberdade e essa oportunidade. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá na Bíblia de aceitarmos a salvação. Ajuda-nos a sermos fiéis, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.